Fala pessoal, aqui quem fala é o Wellington do PET Física Unifei. Hoje, nessa nossa primeira videoaula, nós iremos falar sobre a origem do universo. Bom, o que vamos abordar nesse vídeo, pessoal, é sobre fenômenos físicos, químicos, os elementos químicos e sua origem, a gravitação, a força gravitacional e o peso, e também unidades astronômicas, como o ano-luz, mês-luz, dia-luz e o segundo-luz. Bom, quanto aos fenômenos físicos e químicos. Bom, fenômenos físicos e químicos diferenciam-se pelo fato de que os físicos não sofrem alteração na constituição química, enquanto os químicos, os fenômenos químicos, têm a natureza da matéria mudada, transformada. Bom, em química, um fenômeno é simplesmente uma transformação sofrida pela matéria. Ou seja, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é a lei de Lavoisier para a conservação das massas. Bom, pessoal, então, dando um exemplo do dia a dia, um fenômeno físico muito comum é o derretimento de gelo, por exemplo. Você tem lá um cubo de gelo e quando você aquece ele, ele derrete e se transforma em água líquida. Mas antes também era água, só que era água sólida, em estado sólido. Então, isso é um fenômeno físico, ou seja, só alterou ali o estado do elemento, não alterou a constituição química. Se tivesse alterado a constituição química do gelo, não ia se transformar em água, ia se transformar em outra coisa. Já um fenômeno químico do nosso dia a dia, por exemplo, é o processo de oxidação. Por exemplo, ferrugem. Então, quando você vê uma latinha, um ferro, que com o passar do tempo sofre ali oxidação e ela fica ali uma cor vermelhada ali, é porque sofreu, ele enferrujou. Isso é um processo químico que envolve oxidação, coisas que vocês não necessariamente precisam saber aprofundadamente agora, mas é só para vocês saberem a diferença entre fenômeno físico e químico. Os elementos químicos que hoje a gente observa nos diversos sistemas físicos foram formados basicamente, de acordo com a ciência, por três grandes classes de processo: a nucleossíntese primordial, a nucleossíntese estelar e a nucleossíntese interestelar. Partindo para a primeira, a nucleossíntese primordial. O modelo cosmológico padrão, aceito com algumas poucas reservas, admite que o universo teve uma fase inicial, o chamado Big Bang, caracterizada por uma elevada temperatura e densidade extremamente altas. Nas fases iniciais, haviam partículas elementares, que a gente conhece como os elétrons, prótons e nêutrons. À medida que o universo se expandiu, esta radiação sofreu um efeito de diluição. Nos primeiros instantes do universo, este era dominado pela radiação, situação que se inverteu ao longo do tempo, com a formação de estruturas como as estrelas, galáxias e predomínio da matéria sobre a radiação. Já a nucleossíntese estelar. Bom, a maior parte dos elementos químicos que podemos observar é originada em processos que ocorrem no interior das estrelas, ou seja, processos de nucleossíntese estelar, em que a transformação de um elemento em outro é um subproduto da geração de energia nas estrelas. Então, por exemplo, o nosso Sol ele tem ali um processo de geração de energia e essa energia é radiada, né? Por isso que a gente recebe esse, vamos dizer, calor aqui na Terra do Sol por meio da radiação. E durante esse processo de conversão ali na estrela, na nossa estrela que é o Sol, a gente tem subprodutos. E é isso que esse texto se trata. Bom, de maneira geral, podemos subdividir esses processos em duas classes: a nucleossíntese quiescente, caracterizada pelas reações nucleares que ocorrem durante a vida de todas as estrelas, e a nucleossíntese explosiva, que ocorre somente nos estágios finais de estrelas de grande massa ou estrelas em sistemas binário, em explosões de supernovas. Quanto à nucleossíntese interestelar, os raios cósmicos que são
prótons e ou elétrons movimentam-se a grande velocidade. Estes prótons e elétrons provêm das explosões das supernovas e de outros violentos fenômenos cósmicos. Estas partículas colidem com elementos existentes no espaço interestelar, dividindo e originando elementos leves, antes inexistentes, como o lítio 6, o berílio e o boro, e completando assim a formação dos elementos químicos. Este processo de gênese dos elementos químicos chama-se nucleossíntese no meio interestelar. As abundâncias dos principais elementos químicos têm uma distribuição surpreendentemente semelhante, tanto no sistema solar como nas estrelas, nebulosas e galáxias. Podemos estimar em cerca de 73% a massa do universo visível constituída de hidrogênio, 23% de hélio e apenas cerca de 2% para os elementos mais pesados. Bom, agora vamos falar sobre a força gravitacional. A força gravitacional, primeiramente estudada e explicada por Newton, é a força que surge a partir da interação mútua entre dois corpos, atrativa e nunca repulsiva. É essa força que torna possível ficarmos de pé. Isso exerce força gravitacional sobre os corpos. Então, pessoal, a força gravitacional ela não existe só entre, por exemplo, a Terra, o Sol, a Lua. A força gravitacional existe sobre qualquer corpo. Eu, você e a parede próxima de você, você e qualquer outra coisa que tem massa. Porém, essa força, ao calcular para corpos de massa muito pequena como a nossa, é praticamente desprezível, muito próximo de zero, mas não é zero. Já quando você vai calcular essa força, considerando massas gigantescas como a da Terra, do Sol, aí sim a força gravitacional tem papel fundamental. Essa força é dada pela fórmula. Força gravitacional é igual a uma constante universal G e o produto entre as massas dos dois corpos em análise dividido pelo quadrado da distância desses corpos, que é R, que geralmente é dado para radius, em inglês rádio, que é raio, a distância radial. Bom, a força é diretamente... Bom, pessoal, o que eu vou falar embaixo agora é basicamente a tradução da fórmula de cima, em que é dito que a força é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. A força-peso. A força-peso é o resultado da atração gravitacional exercida pela Terra não somente sobre os objetos localizados próximo à sua superfície, mas atuando também a distâncias relativamente longas. Ela é dada pela fórmula em que P de peso é igual à força gravitacional. Agora, a gente vai falar sobre unidades astronômicas de distância. No nosso dia a dia, a gente está em constante contato com as unidades de medida, não é verdade? Por exemplo, quilômetro, centímetro, entre outros. Elas servem para quantificar as grandezas físicas, matemáticas, dentre outras. Na astronomia, temos as unidades de medida astronômicas, focadas em medir a distância entre os corpos celestes, por exemplo, a Terra e o nosso Sol, e determinados referenciais. Pessoal, é importante ressaltar que na astronomia foram necessários criar outras unidades medidas, porque o universo, a gente sabe que o espaço é muito, mas muito grande. Portanto, para eu medir a distância entre a gente e o Sol em quilômetros, já é algo, um número quase que não dá para escrever à mão. Mas imagine a distância entre a Terra e um outro planeta que está a milhões de anos-luz, por exemplo. Não sabe o que é anos-luz? A gente vai ver agora mesmo.
Temos, por exemplo, a unidade astronômica UA, a qual sua medida está atrelada à distância entre o Sol e o nosso planeta Terra. Podemos citar também o parsec, PC, e o ano-luz e suas variações. Sendo a unidade de medida mais difundida o ano-luz, que refere-se à distância que a luz percorre em um ano terrestre. Suas variações, mês-luz, dia-luz e segundo-luz, são, respectivamente, a distância que a luz percorre em um mês, um dia ou um segundo. Bom, agora que a gente entendeu a definição de que é um ano-luz, vamos fazer um cálculo para ter noção do tamanho desse número. A velocidade da luz é 299.792.458 km por segundo. Bom, vamos ser mais precisos. Aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Então, por exemplo, pessoal, 2. Nesse 1 segundo que eu acabei de contar entre 1 e 2, a luz percorreu a distância de 300 mil quilômetros. É muita coisa, não é? Bom, e a gente sabe que um ano tem esse número aí bem gigantesco que é até difícil de falar. É muito grande. Cerca de 31 milhões de segundos. Bom, temos que a distância de um ano-luz é igual, então, a esse número aí com 12 zeros de grandeza, ou seja, é um número muito, mas muito, mas muito grande. Então, pessoal, pensa o seguinte: a cada um segundo, a luz percorre uma distância no espaço, no vácuo, de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Se o nosso dia terrestre tem 24 horas, você tem que multiplicar 24 horas vezes quantos minutos tem cada hora tem quantos? 60 minutos. E cada minuto tem quantos segundos? Tem 60 segundos. Só aí já dá um número enorme de quilômetros percorrido pela luz num dia terrestre. Agora você multiplica 24 horas, vezes esse número gigantesco que você achou, vezes a quantidade de dias no mês, que é 30 ou 31 dias, aproximadamente 30 dias. Aí você multiplica por 12, que é a quantidade de meses no ano. Então, um ano-luz, ou seja, a distância percorrida pela luz em um ano terrestre, é um número muito grande, para vocês terem noção das distâncias astronômicas e a necessidade de ter criado elas. Imagina se a gente tivesse que escrever um ano-luz em centímetros, por exemplo. Seria muita coisa. Assim como fizemos o cálculo para um ano-luz, podemos fazer os cálculos para um mês-luz, um dia-luz e um segundo-luz. Devemos lembrar de deixarmos todas as unidades iguais, assim nossos cálculos estarão sempre corretos. Bom, pessoal, então a gente chegou aqui ao final da nossa primeira aula. Eu espero que ela tenha te ajudado a sanar alguma dúvida. E caso ainda persista alguma dúvida, anota, leva para a aula no dia que a gente tiver monitoria, que a gente vai ter o prazer de te ajudar. Então, até a próxima aula, pessoal. Vejo vocês até lá.